seguindo aí dentro da nossa disciplina de logística reversa, né? Seguindo nossa meta, nosso planejamento. A gente chega no capítulo 4, né, do nosso livro base lá, que é o livro de Rasolini e Filho, né? O reverso da logística. Então, esse aí é o capítulo 4, né, que ele aborda a questão da logística reversa e construção civil. Tá? É um capítulo bem curto esse, né, e é bem prazerosa a leitura porque é bem simples e bem interessante. Tá? Então, começando aí, né, só dados importantes aí. Estima-se, né, que 50% da utilização de recursos naturais dentro da sociedade são para a construção civil. Então imagine, 50% de todo recurso natural que a sociedade utiliza é destinado à construção civil. Então, a construção civil é um processo muito importante, né, quando a gente está falando na questão de preservação ambiental, né, dado esses números aí. Outro ponto importante, né, é quando vocês veem aí, né, obras grandes, pequenas, né, construções de casas, né, vocês veem aí que muita coisa desses entulhos são depositados em áreas irregulares, né, às vezes em terrenos baldios, às vezes em beira de pista, né, beira lá da estrada, muitas vezes também à beira de rios, tá, nas margens de rios lá o pessoal vai lá e joga esses entulhos. É o local correto? Não é, tá? Mas a indústria, né, assim, digamos, os empresários, eles começam a ter interesse agora por essa questão da construção civil, por esses entulhos, né? Mas por que são bonzinhos? Não, é porque existe lei, né? A lei acaba forçando eles a isso. Então, a resolução do CONAMA número 307, de 5 de julho de 2002, define as responsabilidades e os deveres de cada município no sentido de licenciar as áreas para disposição final de resíduos da construção civil. Ou seja, o município ele fica incumbido de dizer aonde você pode depositar aqueles entulhos da construção civil, aqueles resíduos da construção civil, tá? Mais para frente a gente vai ver que isso aí também pode passar por um processo de reciclagem, tá? Mas, a princípio, município responsável por dizer a área, né, licenciar a área para que esse, entre aspas, lixo seja depositado. Por que entre aspas? Porque não é bem lixo, né? Muita coisa pode ser reaproveitada, pode ser reciclada, tá? Então, 2002, resolução CONAMA 307, tá? E o que estabelece, né? O que é que a gente pode destacar aí nessa resolução do CONAMA número 307? Primeiro, a criação do plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil, né? Isso daí, né, é similar ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Então, fica estabelecido aí a questão de dispor áreas para depositar esses resíduos, né? O trato que deve ser, quem deve fazer a coleta, de quem é a responsabilidade das coisas, tá? Quem é responsável por recolher, tá? Então, esse plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil, ele traz uma outra coisa também importante, que a junção de setores públicos e privados, né? E aí eles ficam trabalhando de forma integrada, né, para o manejo e a disposição desses resíduos. Então, setores públicos e privados juntos provendo os meios adequados para o manejo e a disposição dos resíduos. Então tá lá, o município ele licencia a área, né, que você pode fazer despejar esses entulhos, né?
Por vezes também, né, disponibiliza caminhões para coleta, né, aquelas, coloca o papa-metralha lá, os caminhões vão lá, né, o caminhão plataforma coloca em cima e leva. Mas também tem a responsabilidade do setor privado, né, de fazer essa coleta, de fazer o manejo e, por vezes, fazer a reciclagem, né, para que seja reinserido no mercado novamente, né, aquele produto reciclado ele é colocado novamente para venda, tá? Os restos ou entulhos sólidos que são despejados na natureza possuem diversas características físicas, ou poderíamos dizer formatos, os quais resultam dos processos que os geraram. Então, aí a gente tem, dependendo do estágio da obra, né? Por exemplo, se é uma nova construção, então ela vai partir da fundição lá. Então, vai ter muito barro, né? Que vai cavar, né? Essas coisas assim. Se vai demolir, aí a gente vai ter um monte de coisa misturada lá, madeira, vidro, argamassa, tá? Concreto, então vai ter muita coisa misturada. Se é uma reforma, né, então a gente pode ter muito concreto, pode ter vidro, pode ter madeira, né, vai depender de que tipo de reforma seja essa, tá? Então isso daí é misturado tudo, né? E vira entulho, né? E não fazem essa distinção, mistura tudo, joga dentro, muitas vezes dentro daquele papa-metralha lá, né? Ou pior, né? Joga diretamente na natureza, que são os despejos irregulares aí, né? À beira de rios, de estradas, né? Então não fazem geralmente essa triagem, exceto quando tem alguma empresa, né, como é o caso, por exemplo, da Ciclo Ambiental, aqui em Camaragibe, que ela faz essa reciclagem. Então ela tem um contrato, vamos supor, com o shopping, né, que aqui foi construído o shopping de Camaragibe. Então antes ali era uma fábrica, né? Então quando foi demolir a fábrica para a construção do shopping, eles tinham um contrato lá e o pessoal que estava demolindo eles já faziam a triagem, né? Eles colocavam cada coisa no seu devido lugar, separado por vidro, por madeira, né? Para facilitar, né? E isso fazia com que o custo do shopping, né? Para pagar a Ciclo Ambiental para recolher aquele entulho e reciclar da destinação correta fosse menor, porque já ia feita uma triagem, né? Ao passo que se mistura tudo e essa triagem tem que ser feita pela empresa, pela Ciclo Ambiental, esse custo, né, para o shopping vai ser mais alto, porque eles vão cobrar mais caro por esse trabalho, tá? Então, quando não existe essa preocupação e quando não existe essa empresa de reciclagem por trás, eles misturam tudo realmente, né? Ninguém derruba uma casa separando o que é madeira, o que é vidro, o que é ferro, tá? Só realmente quando existe esse acordo. Uma coisa que a gente observa em construções, né, principalmente naquelas legalizadas, né, feitas por construtoras, com engenheiro, tudo certinho lá, né, até para obedecer aquela resolução do CONAMA, são as caçambas de coleta de resíduos, né? Acho que vocês já viram lá essas caçambas que a gente chama lá de papa-metralha, né? E elas ficam lá que é para coletar justamente esses resíduos da construção civil. Quando é feita a triagem, né, dentro dessa construção, aí vocês vão observar mais de um tipo de caçamba, né, que é justamente para que coloque cada resíduo em seu devido lugar lá. Quando não, vai ter uma só e aí bota tudo lá dentro, né, coloca tudo lá dentro e aí na empresa lá faz a triagem para fazer a reciclagem, ou, né, é levado para aquelas zonas onde é liberado o descarte, né? Então, o que é que se observa nessas caçambas de coleta de resíduos? Restos de alimentação depositados por vizinho das obras, né? Muitas vezes tem uma caçamba lá que é exclusivamente para os resíduos da construção civil
mas a vizinhança passa e joga seu saco de lixo lá dentro. E isso é terrível. Por quê? Porque a destinação do lixo domiciliar, do resíduo sólido domiciliar, é diferente da destinação do resíduo da construção civil. E isso é prejudicial, até porque eles acumulam bastante lá para poder depois fazer a coleta de uma vez só, só quando aquela caçamba está cheia. Então imagina quanto tempo aquele lixo acaba ficando lá, e isso faz com que se propague os agentes transmissores de doenças, como ratos, baratas, e outros animais aí peçonhentos que podem se aproveitar desse lixo ali. Além de também visualmente ser horrível, o cheiro e tal. Então isso pode ocasionar até problemas de saúde pública. Resíduos levados para o mesmo local onde se deposita o lixo doméstico. Muitas vezes o pessoal faz bonitinho lá a coleta e na hora de fazer o descarte, o despejo, coloca no mesmo lugar do lixo doméstico, o que é também errado. O local do lixo doméstico é do lixo doméstico, do resíduo da construção civil é no da construção civil, e aí cabe à prefeitura destinar locais diferentes para atender a resolução do CONAMA. Isso aqui não pode ocorrer, embora a gente sabe que ocorre. Antes de tudo e de mais nada, vamos definir o que é entulho. E aí a compreensão do que é entulho vai nos ajudar a compreender um pouco mais desse capítulo. Tá? Então, definição. Entulho é o conjunto de fragmentos ou restos da construção civil provenientes de reformas ou da demolição de estruturas. Então, tudo aquilo que você derrubou ou que sobrou lá da sua construção vai ser considerado entulho, tá? Então, nesses entulhos compreende restos de grande variedade de materiais de construção. Aí inclui-se madeira, vidro, papel, plástico, argamassa, concreto, areia, pedra, então cerâmica, então a variedade muito grande, E aí tem que existir essa separação desse material para que seja aproveitado da melhor forma possível dentro do processo de reciclagem dos entulhos da construção civil, tá? E aí isso passa por um processo de separação mesmo, que aí, como eu tinha falado no slide anterior lá, ou é feito na empresa que contrata o serviço da recicladora lá, ou é feita já dentro dessa empresa de reciclagem, ou também acontece os dois casos, é feita uma triagem logo quando sai lá, da empresa que está demolindo lá a obra, e é feita uma outra triagem quando esse material chega na empresa de reciclagem, porque aí a gente trabalha com mais de um filtro, facilita lá todo o processo de reciclagem. Gestão de resíduos. Gestão de resíduos da construção civil, sendo bem mais específico. Reverter o processo e criar uma política de gestão ambiental em um processo reverso. Então, pensem só, não é só a questão econômica que tem que ser vista aqui. É preciso pensar numa reversão de todo o processo, criando assim uma política de gestão ambiental, e isso através do processo reverso. Vejam, a gente tem que pensar que, como eu falei logo no começo, 50% dos recursos naturais destinados à sociedade são provenientes, são extraídos desse meio natural pela construção civil. Então, eu tenho que criar uma política de preservar isso aí, de evitar estar tirando tanta matéria virgem do ambiente. E ao mesmo tempo eu tenho que pensar na outra ponta, pensar em como eu posso reduzir a geração desse resíduo. E
quando eu precisar gerar né, esse resíduo, como eu vou gerenciar ele, né? Como eu posso fazer para jogar ele dentro de um processo reverso. E aí, dentro disso aí, continuar reutilizando, reaproveitando, reciclando, né, esse material que ia para aterros, que ia para terrenos baldios, que ia para beira de rios, de estradas, tá? Então, como que eu posso fazer para reverter esse quadro, né? E isso eu tenho que pensar não de forma só econômica, né, mas eu tenho que pensar como um todo, a parte ambiental e social também, tá? Então, a implantação da gestão do processo produtivo, né? Então, é importante, né, que essa gestão do processo produtivo ela seja implantada. Mas, e como é que eu faço isso? Né? Então, a gente precisa passar por uma reeducação, né? Conscientização nos canteiros de obra, né? Mostrar ao pessoal que trabalha com isso a melhor forma de usar aquele material, né? Como não gerar tanto restos, né? Tantos entulhos, como reaproveitar, né? Como economizar, né? Então, tudo isso faz parte dessa gestão do processo produtivo. Trabalhar com a reeducação, a conscientização desse pessoal que está de frente, lá nos canteiros de obra. Com isso, eu trabalho em duas fontes, né? Primeiro, eu diminuo, né, o que eu estou extraindo, né, de matéria virgem do ambiente. Segundo, eu diminuo, né, os restos que são despejados no ambiente, né, e que isso fazem um mal tremendo aí, né, para a gente pensar em forma mais global aí, os malefícios disso para a saúde, né, o impacto que isso causa na sociedade, na economia, na natureza. Então a gente tem que tentar diminuir o máximo desse, entre aspas, lixo que a gente está depositando na natureza, né? E isso vai desde a redução, né, do consumo lá, né, consumir só o que é realmente necessário. Assim, passa pelo reaproveitamento, passa pela reciclagem, passa pela diminuição, né, dos entulhos que a gente está gerando e despejando no meio ambiente. Então, tudo começa com reeducação e conscientização. Em 2007, tá, o Grupo de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil da Sinduscon de Minas Gerais, né, Sinduscon é o Sindicato das Indústrias da Construção Civil, ela lançou um conjunto de diretrizes a serem alcançadas pelas empresas do setor, né, do setor da construção civil. E que diretrizes são essas, né? Por ordem. Primeiro, reduzir desperdício e volume de resíduos gerados, né? Como a gente falou. Então, eu reduzo o desperdício fazendo melhor aproveitamento daquele recurso, né? E com isso, eu diminuo também o volume de resíduos. Segregar os resíduos por classes e tipos. Então, fazer a separação, o que é vidro, o que é madeira, o que é plástico, né? Segregar esse tipo de resíduo já facilita e muito. Reutilizar materiais, elementos e componentes que não requisitem transformações. Caso de tábuas, né? Aqueles tapumes que muitas vezes vocês veem por aí de alumínio, né? De zinco, né? Que muitas vezes sai de uma obra e eles já usam em outra. Né? Então tem vários materiais aí que podem ser reutilizados, né? Casos de vidro também, plásticos, né? Muita coisa aí dá para ser reutilizada sem precisar passar por um novo processo de transformação. Reciclar os resíduos, transformando-os em matéria-prima para a produção de novos produtos. Então, quando chega realmente ao fim da vida útil ali, eu vou lá e reciclo, voltando esse material reciclado para a produção de novos produtos, até na própria construção civil, tá? E aí deixo até de pesquisa para vocês entrarem lá no site da Ciclo Ambiental e ver lá os produtos que eles vendem, né, já reciclados. Quais são então as vantagens da redução da geração de resíduos, né? Primeiro, diminuição do custo de produção, né? A gente consegue
diminuir o custo de produção através do reaproveitamento desses resíduos, né? Diminuição da quantidade de recursos naturais e energia a serem gastos, né? Muitas vezes a gente está falando lá que, ora, se eu estou diminuindo, né, essa geração de resíduos, é porque muita coisa eu estou reaproveitando, né? Então, se eu estou reaproveitando, logicamente eu não vou precisar produzir novamente. Se eu não preciso produzir, meu custo de produção, né, vai cair, é lógico. E aí eu também diminuo a quantidade de recursos naturais e energias a serem gastos. Aonde? No processo produtivo. O material já está pronto, foi aí feito o uso dele, mas serviu para ser usado em mais coisas. Então estou sempre reaproveitando. Terceiro, diminuição da contaminação do meio ambiente. E lógico, né? Se eu estou evitando depositar esses entulhos no meio ambiente, eu estou diminuindo a contaminação, né? Então, se eu preciso realmente desovar algum entulho que não serve mais para ser reciclado, eu vou ter uma quantidade menor e ao mesmo tempo eu vou ter o local correto para fazer esse depósito lá, tá? Diminuição dos gastos com a gestão de resíduos. Por quê? Se eu estou diminuindo a quantidade de resíduos gerados, lógico que a gestão dele vai ser menos custosa, né? E isso tudo parte, né? Esses pontos aí levantados, esses 4 pontos levantados, partem da reeducação, né? Da reeducação, da conscientização das pessoas que estão envolvidas nesse processo na construção civil, tá? O reaproveitamento. Segundo o livro, né, aí vocês veem que tem países bem mais desenvolvidos com relação a esse reaproveitamento. Até eu cito o caso da Holanda, né? 95% desse, digamos, lixo da construção, né, desses entulhos da construção civil, eles são reaproveitados, que sejam através da reciclagem, né, ou que seja através da reutilização. Então, 95% é reaproveitado. Isso é um número muito alto, tá? No Brasil, esse número ele cai muito. A gente não tem esses dados precisos. Mas o que se observa é que, na maioria dos casos, é utilizado esses entulhos simplesmente para fazer o quê? Tapa buraco, né? Vocês veem aí um monte de ruas cheias de buracos. E aí o pessoal pega, tem um resto lá da construção que derrubou uma parede, alguma coisa, vai lá, tapa aquele buraco, né, nas estradas aí. Ou, né, também pega esse material e usa ele como aterro, né, em alguma outra construção lá, você joga ele lá somente para aterrar. Isso é pouco, isso é bem pouco. Até porque, quando a gente fala do reaproveitamento, a intenção não é só evitar, né, que se jogue isso na natureza, né? Ora, se eu estou tapando o buraco da estrada ou se eu estou fazendo um aterro, ótimo, eu já estou reaproveitando esse entulho, né? E aí eu não estou depositando ele num lugar que possa fazer mal ao meio ambiente. Então estaria ótimo. Em contrapartida, eu na outra ponta, né, que o objetivo também não era só não jogar esse lixo no meio ambiente, também era diminuir o que eu estou retirando do meio ambiente, né? Na medida que eu faço isso, eu continuo, né, precisando de matérias virgens, ou seja, eu preciso tirar ainda do meio ambiente, né? E lembrem-se que lá no começo a gente falou que 50% dos dados dos recursos naturais que são usados pela sociedade são destinados à construção civil. E a gente precisa reduzir esse número. Tá? Então, o reaproveitamento não é só evitar que se jogue esse negócio na natureza, que se jogue lixo, né, em locais inadequados, mas também diminuir esse quantitativo que a gente está retirando da natureza para usar como matéria-prima virgem na confecção de novos materiais de construção. Tá? Então, principais objetivos dos programas de reciclagem.
Primeiro, melhorar o meio ambiente por meio da redução do número de áreas de depósitos clandestinos, né? Existem muitos depósitos clandestinos, né? E isso, os caras jogam lá em nascentes de rios, né? Nas margens de rios, e aí quando chove muito, isso acaba indo parar dentro do rio e diminui, né, a parte torna o rio o mais raso, né? E aí toma enchente, né? Então também jogam isso em alguns terrenos aí baldios, fazendo com que vários animais peçonhentos acabem se criando ali, né? Como escorpiões, ratos, barata, tá? Ou, né, jogam em beiras de estradas aí e também ocasiona prejuízos à prefeitura, né? Porque aquilo ali passa a ser responsabilidade da prefeitura coletar, né? Então é um investimento que está sendo feito ali e que poderia estar sendo usado para uma outra coisa, né? Poderia estar sendo usado, por exemplo, nos postos de saúde para aumentar o número de medicamentos disponíveis à população, tá? Então a gente tem que pensar isso por vários lados, né? E a questão aí não é só das empresas, né? A gente tem que pensar que, beleza, então se eu não reaproveito isso aí, vai ser um custo econômico para as empresas, ou vai ser repassado, como o custo ele vai subir, né, na construção, então vai repassar para o cliente que vai comprar um apartamento, uma casa. Beleza, até aí tudo bem, né? Isso vai acontecer, logicamente, do ponto de vista econômico, mas e do ponto de vista social, né? Do ponto de vista ecológico, né? Então todos nós acabamos pagando o preço aí, tá? Então, primeiro ponto, melhorar o meio ambiente por meio da redução do número de áreas de depósitos clandestinos. Segundo, aumento da vida útil de aterros por uma disposição dos resíduos, que podem ser reutilizados. Ora, se eu estou diminuindo, né, o caso da Holanda lá, diminui 95% do que iria parar nesses aterros, então vejam o quanto eu estou aumentando a vida útil desse meu aterro, né? Vejam o quanto de espaço não vai sobrar para realmente colocar o que não pode ser reaproveitado, né? Então eu acabo aumentando a vida útil de aterros, né? E aí, conforme esses aterros vão ter uma vida útil mais elevada, né? Então eu paro, né, de investir em novos aterros, né? Por quê? Porque aquele dali vai, né, passar a vida toda, tá? Aumento da vida útil das jazidas de matéria-prima. É o que eu falei no começo, né? Ora, se eu estou reaproveitando, eu não preciso tirar matéria-prima do meio ambiente. Por quê? Porque eu estou reaproveitando, eu estou reutilizando, eu estou reciclando aquele material que iria parar no aterro, né? Aí eu tenho uma dependência menor de matéria-prima virgem para produzir novos produtos, já que eu estou reaproveitando. Então, se eu demoro mais a tirar matéria-prima do ambiente, logicamente a vida útil daquela jazida ela vai aumentar, tá? Por último, materiais de construção reciclados de baixo custo e excelente desempenho sendo produzidos, né? A gente, nesse ponto aí, precisa ainda se desenvolver mais, né? Porque muitos materiais aí que são reciclados não têm a qualidade que deveriam ter, né? Por exemplo, os tubos de PVC que são reciclados, né, eles não têm uma qualidade tão boa se comparados aos que são de matéria-prima virgem, né? Material aí que a gente vê que é colocado no mercado, ele é ótimo para acabamento, como o caso de areia, brita, essas coisas, né? Eles são ótimos para acabamento, mas ainda não são recomendados para fazer estrutura, né? Para colocar o prédio de pé. Aquele concreto ali, ele não é recomendado, né? Mas é recomendado para fazer um piso,
é recomendado para fazer um reboco, né? Então, para acabamento, ele é bom, ele é ótimo, tá? E o custo dele é bem mais baixo, tá? Além de ter o apelo ecológico e social aí, né? Então, vale a pena investir nesses produtos, como eu estou falando, para acabamento. E quando a gente fala do reaproveitamento, né, a gente fala da reutilização, ou seja, né, de você utilizar aquele material mais de uma vez, né, ou também da reciclagem dos entulhos, tá? E aí a reciclagem ela se divide em duas frentes, né? Na primeira, o uso de resíduos de outras indústrias, né, como por exemplo da metalúrgica, da siderurgia, né? Então, o uso desses resíduos em processos aí de reciclagem, né? O caso do aço, por exemplo, ele pode ser reciclado, tá? E aí os outros metais também, né? No caso das metalúrgicas aí. E a transformação dos resíduos de obras de demolições, né? Então esses resíduos de obras de demolições eles passam por um outro processo e aí eles viram expurgo para aterro, vira brita, né? Vira areia, tá? E volta, né? Novamente a integrar lá o processo produtivo da construção civil, tá? Então, como proceder nesse processo de reciclagem de entulhos, né? São dois processos principais. Primeiro, é feita uma triagem das frações inorgânicas e não metálicas do resíduo, né? Então, tira-se tudo que for madeira, plástico, metal, tá? Tira-se tudo dali. Por quê? Isso daí já é reaproveitado ou, né? Ele vai ser reciclado em outros processos que não esse, né? Então, eu separo o plástico, o metal, né? O papel, a madeira, tá? E aí eu destino esses itens para seus devidos processos de reciclagem, tá? O resto, né? Eu brito e quebro, né? Em partículas menores. E aí você consegue obter o agregado reciclado dos resíduos, tá? Por que que é importante fazer isso aí, né? Então, porque eu consigo identificar, né? Para que eu estou usando aquele material? Qual vai ser o resultado daquele material, né? Qual vai ser o produto final, né? Vai ser expurgo para aterro? Vai ser brita? Vai ser areia? Vai ser o quê? Né? Eu consigo saber isso na hora que eu faço a triagem, né? Porque eu sei qual vai ser o composto, né? E quando eu brito, eu já estou transformando ele, né? Quando eu brito ou quebro em partículas menores, eu já estou transformando ele no meu produto reciclado. Então, por isso que é importante proceder dessa forma aí, né? Separar, fazer a triagem lá, separando os materiais. Por quê? Porque quando eu passar ele pelo processo de quebra lá, de britagem, eu vou saber exatamente o que é que vai resultar daquele meu processo. Ou, em outras palavras, o que é que eu vou colocar novamente no mercado para vender. Tá certo? Prejuízos da não reciclagem. Custos ambientais. Primeiro, montes de entulho que agregam lixo. Vetores de transmissores de doenças em animais peçonhentos. Como eu já tinha falado, aí a gente tem os vetores transmissores de doenças que acabam indo parar nesses locais, né? No caso de ratos, né? Baratas, moscas, né? E por aí vai. E os animais peçonhentos, né? Como cobras, né? Escorpiões, tá? Então, esses montes de entulho têm um fator atrelado a ele que é de saúde pública, tá? Segundo, entulho nas vias públicas e córregos, que afeta a drenagem e a estabilidade das encostas. Ora, a água fica sem ter para onde escoar, porque quando ela está passando, ela encontra um monte de entulho na frente. E isso acaba
fazendo com que existam alagamentos, tá? Isso faz com que as encostas acabem caindo, tá? Então, também tem uma questão aí social, né? Tendo em vista que isso a gente está falando de prejuízos à sociedade como um todo. Degradação da paisagem urbana, né? Aquele monte de lixo ali, logicamente, né, torna a paisagem muito mais feia, né? E aí o apelo ao turismo acaba sendo complicado, né? Porque o turista vem e ele olha qual é a impressão que ele vai levar do país. Então, vocês veem aí, como aconteceu em casos do jogo da Copa do Mundo, o japonês vir para o estádio e quando acabar o jogo, ele já colher todo o lixo que estava no estádio. Ele deixou o estádio ainda mais limpo do que estava antes. A cultura deles é essa. Então imagina a impressão que eles têm quando chega aqui no Brasil e vê um monte de entulho. Então, degradação da paisagem urbana tem uma influência muito grande na parte econômica, tá? Porque a gente precisa de turistas. Desperdício de recursos naturais não renováveis, a gente viu aí, né, vai tirando da natureza, vai tirando e aquilo não vai sendo renovado. Ou quando vai sendo renovado demora muito. Então vai chegar um momento que vai acabar, né? Onde se tira mais do que se coloca, né, se acaba. Então a gente está desperdiçando recursos naturais não renováveis e esses recursos naturais não renováveis vai chegar um dia que vão se acabar. Redução da vida útil dos locais adequados para aterramento dos resíduos não renováveis, né? Quanto mais eu coloco naquele local, menos eu reduzo, né? Mais eu reduzo, no caso, a vida útil dele, né? Por quê? Porque eu estou jogando muito lixo ali, né? E tem coisa ali que não é lixo, ele pode ser reaproveitado. E se eu reaproveito, diminui a quantidade que eu estou depositando naquele local. Consequentemente, aquele local vai ter uma durabilidade maior, né? Então, a vida útil do aterro vai ser expandida. Novamente, aí chegamos ao fim do capítulo, né? Ao fim da videoaula. Ficam aí os exercícios, tá? São 5, né? Novamente 5 exercícios aí foram tirados do livro e que servem para que vocês possam fazer uma revisão. Qual foi o livro que a gente utilizou para essa videoaula? Quais as referências? O livro base da disciplina, né, que é o de Rasolino, tá? Então, fica mais uma vez aí a dica de livro aí para que vocês possam irem atrás.